Meus irmãos, todos nós cristãos sabemos que mexer com as coisas de Deus acarreta para aqueles que assim fazem um perigo muito grande, consequências irrevogáveis, extraordinárias, que podem levar alguém a perecer no lago de fogo eternamente. As pessoas no contexto atual perceberam que se levantar contra a Bíblia, contra os cristãos, contra o sagrado, gera visualizações, gera aplausos da parte daqueles que estão nas trevas e por isso estão assim fazendo. Porém, isso é muito sério. Com Deus não se brinca. Nós temos visto aí pessoas que eram famosas, estão perdendo a fama, para retornarem à fama estão aí se levantando contra as coisas de Deus, políticos, se levantando contra a pregação do Evangelho, e isso vai acarretar para estas pessoas consequências graves. A Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser mudada, não pode ser deixada de lado. É o único livro na terra que jamais nós poderemos acrescentar ou tirar aquilo que está escrito. Nós vimos dias atrás a Xuxa aí dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. É claro que é uma tolice de alguém que não conhece a Deus, a sua palavra, não tem temor às verdades de Deus e está aí caminhando em passos largos, infelizmente, para a condenação eterna, precisa se voltar para Deus. Se nós dermos uma pesquisada na internet, nós perceberemos que muitos que se levantaram contra a Bíblia, contra a pregação do Evangelho, infelizmente se deram mal ainda aqui na terra. Outros estão queimando agora no Hades, estão sofrendo em uma prisão eterna que será lançada no lago de fogo. Que Deus venha tocar no coração desses políticos, dessas pessoas famosas, para se voltarem para Deus, se arrependerem enquanto há tempo. Inclusive eu estou aqui com uma fala de um pastor que ama a Bíblia Sagrada. Eu vou liberar após eu mostrar para vocês o que aconteceu com um famoso roqueiro chamado Marilyn Manson, que fazia parte da igreja de Satã, chegando a ser ordenado a sacerdote na mesma. Por conta disso, ele sempre zombou do cristianismo e destruiu várias Bíblias em público para demonstrar sua aversão às coisas de Deus. O que ninguém poderia imaginar é que o cantor pagaria um preço muito alto por tocar nas escrituras sagradas. Foi no ano de 2017, após ele queimar uma Bíblia no palco, que o cenário cedeu sobre ele em um de seus shows em Nova York. E o cantor foi hospitalizado às pressas, tendo que cancelar todas as suas próximas apresentações. Meses depois, após esse episódio, o cantor foi alvo de várias polêmicas envolvendo sua vida pessoal, o que fez sua carreira musical chegar ao fundo do poço. Eu estou usando este acontecido para lhe mostrar que aqueles que se levantam contra o sagrado, contra a palavra de Deus, eles vão parar no fundo do poço. E é bom quando isto acontece com alguém ainda aqui na terra, por mais difícil que seja a correção, porque ele ainda tem o direito de arrependimento. E segundo informações de site dos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que este moço veio a se arrepender e a se converter ao Evangelho. Espero que ainda esteja firme para a glória de Jesus. A verdade é que não se deve mexer com a Bíblia, porque quem mexe com a Bíblia, quem tenta alterar, mudar os escritos sagrados, eliminar a palavra de Deus de uma nação, de um contexto, pagará um preço muito alto. Inclusive eu quero que você escute aí a fala do pastor Gesiel Gomes. Se não deixou o teu like aí, deixa o teu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder os vídeos que virão por aqui. Voltaire, dá pena citar este nome, Voltaire, e nunca voltou. Voltaire foi a um cartório, ele era francês, e foi um cartório em Paris, e fez um juramento lá, uma escritura: declaro que empenharei todo o meu esforço e gastarei toda a minha fortuna
porque eu tenho um projeto na minha vida. Dentro de 100 anos não existirá mais este livro odiento chamado Bíblia Sagrada, e não existirá mais em território francês. O que tem de gente no mundo que não sabe quem é Voltaire. Agora, quantos tem a Bíblia nesta noite? Mas não é só isso não. Ele disse que dentro de 100 anos não haveria mais Bíblia no território francês. 45 anos depois que Voltaire morreu, a Sociedade Bíblica da França precisava de uma casa para fazer depósito de Bíblia, aproveitou a chance e comprou a casa de Voltaire. Aplausos para Deus! O que é isto? É a preservação sobrenatural. O comunismo entrou na Rússia, e quando entrou na sua fúria leonina, quando entrou na sua ânsia destruidora de apagar tudo que era referente a Deus, então isso está proibido ter a Bíblia. Primeiro foi, está proibido ter a Bíblia. Segundo foi, está proibido ler a Bíblia. E quando não se pode ter nem ler, é uma coisa realmente difícil. E as Bíblias começaram a desaparecer da Rússia. Foi uma coisa terrível. E essa praga infeliz foi para a China, e na China também começou a ser proibido ler e ter a Bíblia. Sabe o que acontecia? Houve então o surgimento da igreja subterrânea. E naquela época uma Bíblia era uma coisa tão valiosa. E as Bíblias começaram a desaparecer. O governo confiscou, prendeu, queimou, destruiu, e estava para fazer uma grande festa, declarando que não havia mais Bíblias na Rússia. Mas eu só quero lembrar duas coisas. No tempo da igreja subterrânea, os pastores levavam o exemplar da Bíblia para uma reunião de crentes que era completamente ignorada pelo governo. E quando chegava lá, ele fazia uma coisa que hoje nós não faríamos de maneira nenhuma, mas eles faziam, e naquela época é muito justificável. Eles pegavam o exemplar da Bíblia e partiam, abriam todas as folhas e distribuíam: leva esta folha, leia esta semana e devolva na próxima semana. Leva esta folha, leia esta semana, porque ninguém podia ter a Bíblia. Então era assim. Sabe o que acontece? Vocês têm notícia por onde está o comunismo? Vocês têm notícia? Não tem notícias. Mas o prédio onde deveria a KGB, no centro de Moscou, o prédio que a KGB comprou para fazer uma escola de comunismo, para dominar o mundo, aquele prédio foi comprado por uma igreja. Sabe para quê? Para fazer depósito de Bíblias em russo, para mandar Bíblias para todo mundo. Aplauda outra vez ao Senhor Jesus. Este livro é sobrenatural na sua preservação. Se você quer saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. Se você quer saber como Deus é, leia a Bíblia. Se você quer saber onde Deus mora, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus está fazendo hoje, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus fez 2 milhões de anos para trás, leia a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, leia a Bíblia. Se você só quer saber sobre a derrota do diabo, leia a Bíblia. Se você quer saber o futuro da igreja, leia a Bíblia. Se você quiser saber sobre os anjos, leia a Bíblia. Se você quiser saber que a terra é redonda, não precisa ler um manual de geografia. Vá na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías. A sabedoria e a ciência, o conhecimento e o saber, o poder e a graça e a glória e a justiça e o amor e a soberania e a perfeição, tudo que é de Deus está neste livro. Mãos levantadas para glorificar o nome deste Deus. Mas eu queria dizer uma coisa mais deste livro. Quando você lê a enciclopédia britânica, e ninguém vai ler a enciclopédia britânica como lê o livro, você consulta lá um item. Faça favor, você não vai ler a biblioteca. Não me faça contar uma história nesta tribuna. Eu que não sou um contador de histórias, não me faça contar uma. Como aquele cidadão que recebeu um presente de um amigo e disse: olha, eu quero te dar um lindo presente. Senhor, obrigado, o que é isto? É um dicionário. Dicionário, é? Que beleza, vou. E então ele foi. E daqui a um mês o amigo se encontrou com ele: e meu amigo, você recebeu o meu presente? Eu recebi o seu presente. E que tal? Aí disse: eu gostei, eu estou lendo tudo. Só tem uma coisinha que eu estou assim um pouquinho desconfiado, mas está tudo bem. O que é? Isso é o seguinte: ele muda de assunto toda hora. Toda hora muda de assunto. Era um dicionário muda de assunto toda hora. Você não vai ler enciclopédia britânica de ponta a ponta, que muda de assunto toda hora. Agora, a Bíblia é interessante. A Bíblia é o único livro que muda de assunto toda hora e permanece no mesmo.
A Bíblia é o único livro que muda de assunto toda hora e não sai do seu tema. O tema da Bíblia é Cristo. A força da Bíblia é Cristo. A glória da Bíblia é Cristo. A luz da Bíblia é Cristo. O poder da Bíblia é Cristo. O amor da Bíblia é Cristo. O sacrifício da Bíblia é Cristo. A esperança da Bíblia é Cristo. A graça da Bíblia é Cristo. A autoridade da Bíblia é Cristo. O passado da Bíblia é Cristo. O presente da Bíblia é Cristo. O futuro da Bíblia é Cristo. A eternidade da Bíblia é Cristo. E a igreja de Cristo está na Bíblia. Oh, aleluia! Glorificado seja nesta noite o nome precioso do Senhor. Mas há uma coisa que eu queria destacar esta noite: sobrenatural é a capacidade que a Bíblia tem. E eu volto ao argumento da Enciclopédia Britânica. Pessoas que leram a Enciclopédia Britânica eram assim incapacitadas, mas sim capacitadas numa área horizontal. Você fica sabendo muita coisa sobre geologia, se você consultar os manuais de geologia. Você fica conhecendo muita coisa sobre o Oceano Atlântico. Agora, interessante, a Bíblia é a geografia das geografias. Porque quando você lê geografia, você entende. Se eu falar de tantos mares, e diz, eu já conheço todos os mares da terra. Quando você lê a Bíblia, tem um mar que você não conhecia. É o chamado Mar do Esquecimento. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia está acima de todos os manuais de conhecimento, de sabedoria, de inteligência e de saber humano. Pois bem, mas a capacidade especial da Bíblia que eu quero destacar esta noite: você lê um livro e ele lhe produz conhecimento. Você lê um livro e ele pode animar você. Você lê um livro e ele melhora as suas reações psicológicas. Agora, nenhum livro deste mundo é capaz de produzir esperança. Leia, não produz. Se você ler a Bíblia tem essa característica sobrenatural. O mais desesperado dos homens, quando lê a Bíblia, ele vê surgir um raio de esperança no seu caminho. A mais desgraçada das mulheres nesta vida, quando lê a Bíblia, ela encontra esperança de perdão. O pior dos assaltantes deste mundo, quando lê a Bíblia, descobre que o perdoador está lhe oferecendo perdão. Quantos aqui nesta noite encontraram esperança pela Bíblia? Levantem sua mão direita e glorifiquem o nome do Senhor. Fiquem com a mão direita levantada. Quantos nesta noite declaram que enquanto tem lido a Bíblia, tem recebido paciência e consolação? Levantem a outra mão. Agora, por favor, aplaudam a quem é responsável pela Bíblia. Amém.